Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Eduardo Tuller aqui comigo. Tudo certinho por aí, Eduardo? Tudo muito bem, Marcelo. É um prazer estar aqui. Beleza. E obrigado aí por você tirar um pouco do teu dia para conversar comigo, cara. Eduardo, o que você faz hoje? Qual o teu cargo hoje? Hoje eu sou vice-presidente de produtos com a inteligência artificial dentro da WellHub, antigamente conhecida como GPS. Sensacional. E, Eduardo, antes da gente falar da tua carreira, vamos voltar aqui no passado. Como é que computação, como é que tecnologia apareceram na tua vida? Cara, foi muito cedo. O meu pai teve uma empresa há muito tempo que fazia um negócio distante de tecnologia instalando ar-condicionado central. Era um shopping grande, tinha aqueles dutos de ar saindo. E aí ele tinha uma operação muito complexa, com muitas pecinhas. Ele comprava e vendia muitas pecinhas. E a conclusão, a consequência disso é que ele precisava muito de soluções de gestão mais avançadas do que estavam disponíveis na época. Certo. Ele tinha muita paixão por tecnologia, ele é formado em engenharia civil e mecânica, ele gostava muito de tecnologia, mas não tinha conseguido abraçar isso, e acho que à medida que eu fiquei maior, ele foi me puxando para realizar um pouco desse sonho. Eu comecei a trabalhar bem novinho, com 14 anos assinei a carteira já, eu já ajudava um pouco na empresa antes, mas com 14 anos efetivamente estava com a carteira assinada, e aí passava um tempo na empresa. E aí comecei primeiro a montar computadores nessa época. Hoje eu tenho 49, então eu já tenho 35 anos. Você não comprava o computador na loja, você comprava a placa-mãe, você comprava a CPU. E montei computadores, a gente passou fio, passou cabo, climpava cabo para fazer uma rede com fio. Hoje em dia faz pouco sentido isso. E aí depois comecei a desenvolver software para essa empresa. Lá na época tinha uma ferramenta que ajudava a fazer isso com menos esforço, e fiz sistema de controle de estoque, depois folha de pagamento, contabilidade, o que hoje seria um ERP, mas fazendo um por um, assim, cada um desses era um desafio. A experiência foi fenomenal, e aí quando chegou o momento de faculdade, a certeza de que era por aí que eu queria seguir estava mais forte. Bacana. E você, na faculdade, você escolheu ciência da computação ou o que você fez? E ciência da computação, eu lembro até do dilema entre engenharia e ciência. Eu não acho que eu nem entendi a diferença entre as duas quando eu escolhi o curso. Em retrospectiva, foi uma escolha boa, mas eu acho que a escolha ficou muito mais pelo fato de ser um curso noturno. Eu fiz Unicamp, e a engenharia era diurna, e a ciência da computação era noturna. E eu queria muito ganhar dinheiro logo, começar a trabalhar logo. Sim. Então, desse jeito, eu consegui equilibrar um pouco das duas vontades. Perfeito. E nessa época que você criava esses programas na empresa do seu pai, você lembra qual era a linguagem de programação que você estava usando nessa época? Cara, era uma ferramenta que chamava AutoProgram, que era uma ferramenta brasileira, inclusive. Eu nunca mais ouvi falar deles. Acho que a empresa criou uns outros softwares nacionais depois, cresceu mais um tanto, mas era o Delphi depois tomou esse espaço de ser mais drag and drop, você escrever pouco código e chegar em resultados. Tinha alguma linguagem interna, mas acho que ela não tinha nenhum nome, não. Bacana. E na faculdade, como é que foi? Como é que foi a tua experiência? Como é que foi a tua exposição à tecnologia? E como é que foi? O que a faculdade trouxe para você em termos de não só aprendizado de coisas como tecnologia e outros, mas também em termos de trabalhar com objetivos, com prazo, com outras pessoas? Como é que é? Qual foi a contribuição da faculdade para a tua carreira? Cara, foi muito grande, é curioso. Eu não acho que o conhecimento teórico da faculdade fez muita diferença. Agora, a experiência de ter que passar pelas provas e ter esse desafio de aprender e mostrar que aprendeu na prova, isso era desafiador. E a convivência com um grupo muito inteligente e muito diverso. A Unicamp faz um negócio super legal, acho que é verdade ainda hoje, que é um vestibular nacional. Então, o que acontece é que a turma que chegou lá tinha um monte de gente de diferentes lugares do Nordeste, diferentes lugares do Sudeste, tinha gente do Centro-Oeste, e aí essa convivência mais multicultural, para alguém que vem do Rio, que tende a ser mais bairrista um pouquinho, claro. Fez muita diferença. Então, essa convivência cruzada, e morar numa república, e começar a cuidar da própria vida, e resolver desde alimentação, roupa, e lidar com essa coisa de prazo, de prova, de trabalho, foi uma tremenda experiência, aprendi muito. Bacana demais, cara. E também é legal todo o networking que você vai criando, né? Que a gente está aqui graças a esse networking também, né? Pessoas que vão recomendando você, não só para outras oportunidades, mas também para experiências como essa aqui. Bacana demais isso. E como é que evoluiu a tua faculdade? Você continuou trabalhando na empresa do seu pai com esses programas, ou você já, nessa época aí, você já começou a evoluir para outros trabalhos também?
A história é ótima. Eu tinha tanta vontade de trabalhar que eu comecei a procurar estágio no primeiro ano com a cabeça raspada, aquela coisa de bico, raspar a cabeça, Sei aconteceu qual para é. mim. Então eu lembro da cabeça raspada ainda, estar procurando estágio. O primeiro estágio foi já no primeiro ano, e aí entrei numa empresa que trabalhava com a tecnologia mais ultrapassada hoje em dia, que é a COBOL, para microcomputadores, mas COBOL. E aí eu fui lá para começar a ter linguagens visuais e fazer coisas novas, e no fundo começar a desenvolver para sistemas gráficos, que para eles era uma tremenda revolução do saída dos caracteres. Total. E aí passei por esse primeiro estágio, que foi uma boa experiência, passei por um segundo estágio, e eu comecei a trabalhar com uma plataforma que hoje já não está muito famosa, que chama Lotus Notes, que foi da Lotus lá atrás, depois comprada pela IBM. E a experiência foi super curiosa, que eu passei de estagiário para profissional em pouco tempo, e aí tive o salário dobrando, sei lá, 3 ou 4 vezes, em intervalo super curto. E aí chegou uma hora que essa empresa, que tinha um escritório em Campinas, onde eu trabalhava, e outro em São Paulo, onde eu ia de vez em quando, decidiu fechar o escritório de Campinas. Uau. E aí eu passei por um dilema curioso, que o que eles falaram é assim: a gente quer que você continue vindo para São Paulo 2 vezes por semana. Agora, esses clientes que a gente estava trabalhando aí em Campinas, a gente não vai atender mais. Você quer ficar com eles? E aí tem aquele primeiro choque assim de, peraí, ficar com eles? E aí, como o meu pai tinha uma empresa, e tá essa coisa do espírito empreendedor, não se falava assim, mas estava dentro de mim a ideia de fazer muito bem. Eu inverti tudo, abri uma empresa minha, assumi aqueles clientes e passei a ter o meu empregador da época como um cliente. E aí comecei a construir soluções em cima dessa ferramenta Lotus Notes. E aí foi uma experiência super legal. E contratei alguns colegas de turma para serem ao mesmo tempo estagiários e colegas de turma. Então eu estava no comecinho ali ainda aprendendo a gerir, achando que ia mudar o mundo, achando que sabia tudo que estava fazendo e contratando gente se formando. Sensacional, cara. Espetacular isso aí, cara. E incrível que você já teve essa oportunidade de... Acho que ninguém falava de empreender nessa época, né? Acho que não era o termo que se usava, mas já era a oportunidade que você estava tendo aí. E como é que evoluiu isso? Como é que evoluiu essa empresa, esse trabalho com essas pessoas? Você já está aí bem jovem ainda e já empregando outras pessoas também, né? Eu achei que... Eu acho que a gente sente isso quando é jovem, né? Que eu sabia tudo, ia mudar o mundo, e eu ia construir produto, eu ia vender, eu ia crescer pra caramba. Depois de trabalhar, acho que uns 2 anos fazendo isso, a ficha caiu, de que eu não sabia muito o que eu estava fazendo, de que eu não sabia vender, que eu não sabia contratar. E, no fundo, esse salário desse empregador de São Paulo, eu estava usando para pagar o salário dos meus colegas estagiários, mas, no fundo, não tinha uma empresa lucrativa. Eu estava financiando os outros clientes indiretamente. A experiência foi muito boa, mas eu recebi uma oferta de virar sócio de um dos clientes dessa época, que falou: por que você não vem para cá? E aí, esse sócio, essa pessoa que depois virou meu sócio, chama Marcelo, tinha um skill que para mim fazia muita falta. Ele foi um vendedor da IBM e era formado em administração. Então, ele tinha acesso a um mundo totalmente diferente: finanças, administração, vendas. E aí, a ideia de ter isso como complementaridade mexeu muito comigo. E eu fiz uma coisa curiosa, que assim como eu recebi uma empresa de presente, eu entreguei uma empresa de presente para esses estagiários, colegas de turma da época. Disse para eles: vocês podem ficar com esse, acho que era um servidor ou 2 servidores, passo os clientes para vocês, igual fizeram comigo, vocês têm que abrir uma empresa no nome de vocês, mas a marca é de vocês. E ainda tinha um arranjo curioso que a gente tinha, que a gente pegava emprestado o andar de baixo de uma empresa que vendia as caixinhas do Lotus Notes. Então a gente agregava serviço no produto que eles vendiam, e aí eu meio que repassei esse combinado. Então tinha um espaço, tinha um servidor, já tinha um cliente. E a partir daí uma empresa nasceu. Até uma história divertidinha: uma dessas pessoas depois criou a Móvel, que depois foi comprada por quem hoje é a Móvel, e a marca seguiu por lá. Então tive uma sementinha nesse início aí. Bacana demais, cara. E é sempre assim, né? Alguém plantou uma semente, você começou a tocar aquelas empresas lá, aqueles contatos que te deram lá em Campinas, né? E efetivamente você pegou outras pessoas e passou a empresa para eles, e isso aí gerou outras oportunidades, e aquela networking vai crescendo, né? E aí, como é que evoluiu a vida depois disso? Como é que a coisa foi para frente para você? Depois disso, com esse sócio, eu fui trabalhar com um negócio bem interessante, que hoje em dia parece antigo, mas foi desenvolver sistemas para os avós dos smartphones de hoje. Então, antigamente, esses eram os handhelds, os Palm Pilots. Eram equipamentos do tamanho de um telefone de hoje, mais gordinhos, mas que não conectavam na rede celular, não faziam ligação, mas dava para desenvolver software para eles. A gente começou a construir soluções para empresas com grandes times de vendas. Então, era software customizado, por exemplo, para a PepsiCo, que é a dona da Pepsi, da Elma Chips, para os vendedores que estavam na rua dizerem tantas caixas disso, tanto desse sabor de salgadinho. Então, o nome genérico para isso era automação de força de vendas.
E aí viajei pra caramba pelo Brasil, vendi para um monte de gente, vendi para um monte de distribuidor, construí esse software um monte de vezes, e comecei a descobrir a minha paixão pelo que era produto, que eu na época nem sabia. No fundo, o que eu fazia era gerência de projeto, construindo sistemas, mas o que eu gostava muito de fazer era parar para pensar como que aquilo que a gente construía ia ser muito fácil de usar, ia ser muito bom, sair na rua junto com o vendedor, ver ele usando, entender por que ele queria pagar o pedido, por que ele queria duplicar, entender mais do dia a dia dele. Para mim, ele foi o começo da semente de produto. Passei por mais uma outra experiência, mas depois fui trabalhar no Google como o primeiro gerente de produto da América Latina. Foi uma experiência fenomenal. E acho que essa sementinha dessa época de construção de produto foi o que... isso foi queimando dentro de mim, que não é só construir da forma mais eficiente, que vem mais da ciência da computação, da engenharia, mas efetivamente a decisão do que construir, a decisão de como fazer, como mudar o mundo, como gerar muito impacto, a partir da tecnologia. Acho que foi por ali que ela foi nascendo. Bacana demais. Eu me lembro da época que todo mundo queria ter um Palm, né? Acho que era o Palm 5, não era isso? O Palm, era algarismo romano, não era isso? Palm 5 era Palm V, né? E eu lembro dessa, todo mundo queria andar com Palm e tinha pessoal criando. Bacana demais. Mas antes da gente falar um pouco da tua passagem aqui pelo Google, como é que o inglês apareceu na tua vida? Que você foi trabalhar para o Google, mas acredito que você teve alguma exposição em inglês antes de você ir para o Google? Ou como é que foi isso para você? Tive sim. Voltando atrás, eu fiz escola pública até a 7ª série. Antigamente a gente chamava de primeiro grau, agora o equivalente ao ensino fundamental. Aí depois na 8ª vim para uma escola privada e no 3º ano eu fiz um intercâmbio. Isso fez muita diferença para o inglês. Já fazia curso de inglês, na época no CCA, já tinha um inglês razoável, mas aí passei 6 meses nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, e essa experiência foi com certeza algo que mudou o nível do inglês. Para mim tem um aprendizado interessante que não é nem sobre estudar gramática ou ler texto, é sobre precisar falar inglês. Quando você está num país e ninguém do seu lado fala a língua que você está confortável, você vai aprender outra língua. Na hora que você tem vontade de ir ao banheiro, você vai descobrir como pergunta de ao banheiro. Você tem que nadar do lado do fundo da piscina, né? Não tem jeito, tem que saber como é que fala, senão danou-se, né? Mas como é que o Google apareceu na tua vida? Como é que essa oportunidade? Você estava já trabalhando com produto e de repente apareceu o Google, assim? Você se candidatou? Ou como é que... Conta um pouquinho pra gente como é que apareceu, como é que surgiu o Google na tua vida. Claro. Eu estava numa empresa um pouquinho frustrado com a sensação de pouca clareza estratégica, a gente não tinha muito um caminho, não sabia muito para onde estava indo, estava como funcionário. E aí comecei a paquerar, eu tinha virado essa página de empreender, e tinha decidido procurar emprego, e me dei conta de que um empregador que soubesse para onde estava indo, que fosse uma boa escola, tinha valor. Alguma hora comecei a fazer uma lista das empresas onde eu gostaria de trabalhar, e lembro de colocar IBM, Sun, Microsoft, e comecei a fazer efetivamente um processo de busca por um tempo, e preparei o currículo, escrevi, contei o que eu tinha feito. O Google apareceu alto nessa lista, mas foi bastante desafiador. Eu acho que foram uns 8 meses de entrevista, o que, em retrospectiva, parece um absurdo. E lembro de ter tido, acho que 10 entrevistas diferentes. Parte do motivo para tanto tempo e tanta entrevista é que o Google tinha essa crença, que era muito interessante, que para poder criar uma cultura de muita segurança, eles não querem mandar a gente embora com frequência. Mas isso quer dizer que você coloca muita energia na contratação, e depois que a pessoa entrou, você dá muita autonomia, muita liberdade, o que criou uma cultura super interessante. Para fazer layoff foi um desespero, a cultura sofreu muito para passar por isso, mas então se fazia muita entrevista. E o Google Brasil nasceu a partir de uma compra de uma empresa chamada Aquan, que tinha uma base muito forte em engenharia, mas não tinha nenhuma pessoa de produto nessa compra. Em algum momento isso virou o escritório de tecnologia do Google em Belo Horizonte, e eles foram contratar o primeiro gerente de produto. E aí fui eu que consegui essa posição. Mas isso quer dizer que não tinha nenhum par no Brasil para me entrevistar, por exemplo. E não tinha muito conexão, não tinha network, não tinha escola, em parte por isso que a contratação mais aberta foi o que gerou mais efeito. E aí teve de tudo, teve entrevista, fui no escritório do Google aqui para fazer uma videoconferência, que na época era um negócio complexo, com alguém que estava em Mountain View, teve entrevista no carro fechado, torcendo para ninguém bater na porta do carro quando estava fazendo entrevista, teve de tudo. Essas coisas são sensacionais, né? E você tá sentado no carro lá entrevistando para uma vaga de trabalho é sensacional. Eu já tive um convidado aqui que
A gente entrevistou perto do Natal, estava tendo um evento na casa dele, ele foi para dentro do carro e a gente gravou a entrevista com ele dentro do carro. Foi sensacional, cara, bacana demais. Mas aí, conta um pouco para a gente, o que é essa coisa de criar produto e como é que foi essa experiência de criar produto trabalhando para o Google? É uma experiência super legal e esse termo tem vários significados. Então, esse jeito de interpretar o termo, eu acho que é pensar o seguinte: imagina que você está construindo um software. Na época, eu fui gerente de produto do Orkut, que era um fenômeno social, e foi uma experiência fenomenal. Então, a gente tinha milhões de usuários só no Brasil, e o Brasil era o maior mercado do Orkut. E aí, imagina assim, a pergunta-chave é, de tudo que a gente podia fazer, o que a gente faz? E responder essa pergunta é muito complexo. Para fazer o básico do trabalho, você tem que olhar para um monte de número. O que os usuários fazem quando estão aqui? Quem são os usuários? Que hora eles usam? Que mensagens eles estão mandando? Na época tinha essa coisa de foto, e colocar comentário na foto. Como é que eles usam foto? Que tipo de foto está aqui? Você olha para isso tudo, e isso serve como insumo. Depois você também entrevista um monte de usuário e pergunta, por que você escolhe essa foto ao invés daquela? E aí você vai lá perto da psicologia e começa a entender de self-expression, né? Da pessoa escolher como se expressa, dela falar de diferentes ângulos da personalidade. Você vai entrando muito fundo naquele contexto, no assunto daquele produto. E aí você começa a sair com hipóteses. E há uma hipótese do tipo, eu acredito que poder ter mais fotos vai fazer as pessoas usarem mais o produto. E aí você, idealmente, faz um testezinho pequeno e valida ou invalida essa hipótese com pouco esforço. E à medida que isso vai dando certo, vai construindo mais coisas. Então, esse jeito de pensar orientado à hipótese, que eu olhei para esse monte de coisa, eu tenho uma ideia que talvez funcione, como é que eu faço isso ser muito pequenininho, e aí validar ou invalidar? Acho que é muito da escola de produto. Hoje em dia tem efetivamente escola que dá curso sobre isso, mas a essência da função é entendendo o que a empresa onde você está trabalhando quer, e entendendo que o recurso de tecnologia é um recurso muito caro. Tudo que a gente constrói em software é lento e é caro. Então, entendendo que é lento e é caro, você coloca muita energia em escolher o que você vai fazer. E essa escolha, não só em grandes linhas do que você vai fazer, mas depois no detalhe, como é que é o botão, como é que é a tela, qual é a cor, vai ter menos janelinho, mais janelinho, um aplicativo, ou é um site. Todas essas escolhas passam muito pela disciplina do produto. Bacana demais, cara. E como é que foi a experiência geral de trabalhar com o Google, uma empresa gigantesca, com colegas pelo mundo afora, acesso a gente com as experiências mais fantásticas possíveis e imagináveis? Conta um pouco sobre essa experiência de trabalhar para o Google e com essas pessoas todas colaborando com você. Claro. Cara, a experiência foi fenomenal. Sem dúvida, um ponto de virada da minha vida profissional, da carreira. Sou muito grato a tudo que eu fiz lá. E, por exemplo, fui para a Índia algumas vezes. O time que construía o Orkut tinha escritório em Mountain View, na Califórnia, Estados Unidos, mas também na Índia e também no Brasil. Então, tive na Índia várias vezes, tive na Califórnia várias vezes. E essa coisa do multicultural, de entender, por exemplo, que na Índia a paquera entre homens e mulheres é um negócio muito controlado e muito pouco permitido. E aí você tem que construir um produto que leve em conta essas duas coisas. E aí ter contato com indianos que também trabalham no produto, que também estão na função de produto, é um jeito muito legal de aprender mais sobre isso. O propósito do Google também é um negócio que mexe muito comigo, e eu gosto muito dessa ideia de usar a tecnologia para transformar o mundo num lugar melhor. E, de repente, você chega numa empresa que tem por objetivo organizar e tornar disponível toda a informação do mundo. E aí tem essa conexão bacana de que esse propósito é muito legal, vamos transformar o mundo a partir daqui, vamos fazer muita mudança. E viver esse propósito com gente muito criativa, muito empoderada, com muita capacidade de fazer mudanças, foi excepcional. Acompanhei um monte de eventos lá de dentro, e aí, claro, que o que você vê estando dentro é diferente do que você vê estando fora. Mas, por exemplo, teve o lançamento do Google Wave, que foi uma ferramenta totalmente disruptiva, que queria mudar o paradigma de e-mail, e falhou. Essa coragem de pegar uma grande ideia, botar para fora, pensar ela no detalhe, depois entender que pode ser que ela não fique de pé, acho que mexeu muito na forma como eu penso. Essa disposição para o erro. À medida em que você tem muito medo do erro, você faz pouco. Quando você entende que o negócio é errar rápido, o negócio é errar muito em escala, com o mínimo de esforço em cada erro, você pensa e age muito diferente. Então, nesse sentido, o Google foi uma escola fenomenal. E também essa tranquilidade de entender que a sua opinião pode estar certa e pode estar errada. Então, ao invés de se apaixonar demais pela sua opinião, transformar essa paixão numa hipótese e pensar como é que você prova ou desprova o que você achou muito que era verdade. E aprender a fazer isso de forma metódica, de forma sistemática, absolutamente veio dessa época do Google como escola fenomenal. E também muito contato com gente muito, muito boa. Estava lendo alguma notícia recente que o Google, nesse momento, acho que tem 3 prêmios Nobel, 4 prêmios Nobel, um deles sendo o Denis Hassabis,
que estava lá. Eu vi. Então, a qualidade das pessoas com quem eu tive contato lá é realmente assustadora. Vincent Cerf, acho que é isso, foi o cara que definiu o protocolo TCP/IP, e de repente você está sentando do lado dele no almoço normal e puxa papo e encontra com ele. Então, o calibre das pessoas era muito impressionante. Eu tenho amigos que eu conheci no Orkut e são meus amigos até hoje. Acho que tem, sei lá, 20 anos ou mais aqui, já tem tempo no Orkut, né? Então, obrigado aí por ter trabalhado nisso e gerado amizade, não só para mim, como várias outras pessoas também pelo Brasil, né? O Orkut era incrivelmente popular no Brasil também, cresceu bastante, né? E foi interessante ver que não se popularizou nos Estados Unidos, né? Eu acho que se tivesse popularizado nos Estados Unidos, o Facebook não teria nascido. Eu acho que é bem interessante ver isso. E bacana demais essa experiência. Imagino como deve ter sido interessante ser parte do crescimento e da evolução de uma rede social que teve a popularidade que o Orkut teve, né? Mas tudo na vida não dura para sempre, né? Eventualmente você decidiu que tinha outros caminhos a seguir. Acho que você foi para... É Revelo que fala, ou Revelo? Como é que você fala o nome da empresa? Fala Revelo mesmo, como em português, Revelo. mas de verdade eu primeiro fui para Cato. Então, tá. A mudança grande aqui foi decidir voltar dos Estados... Então, dentro do Google, trabalhei no Brasil durante 4 anos, depois fui morar em Mountain View. Legal. Trabalhei no Google Plus, que era uma outra ferramenta. De verdade, foi a tentativa do Google de brigar de frente a frente aí com o Facebook. Fiquei por lá 2 anos, e aí minha filhinha nasceu lá. E aí a gente decidiu voltar para o Brasil para ficar mais perto dos avós. Legal. A experiência de mudar de país é super engrandecedora, a gente aprende pra caramba, mas dá muito trabalho, bastante energia, bastante emoção. Voltei para o Brasil, e aí, como parte desse processo, comecei a procurar emprego mesmo, e foi curioso que eu fui achar emprego num site de empregos, mas para trabalhar no próprio site, que era a Carta. Acho que hoje já é uma marca menos famosa, ela foi comprada há pouquinho tempo, mas nessa época ela era o site com a maior receita no mundo de recrutamento, dentro do Brasil, e era de propriedade de uma empresa australiana chamada SEEK. E eles tinham esse objetivo que era de redefinir a busca de emprego para concorrer com o LinkedIn. Eles têm propriedades em vários países diferentes do mundo, algo como 8 propriedades em 15 países, os números não estão muito corretos aqui, até porque devem ter mudado muito. E aí eles entendiam que nessa soma de vários sites, o grande desafio era um site central que ficasse muito forte, que quebrasse esse paradigma do classificado de emprego, e o LinkedIn está muito bem posicionado para isso. Então, essa ideia de construir tecnologia muito mais robusta, com mais na época não era inteligência artificial tanto, era mais machine learning, recomendar vaga para pessoas, recomendar candidatos para vagas, ir mais fundo na carreira, te contar para onde você deveria ir, tinha um monte de ideias interessantes. Eu fui como saí de gerente de produto no Google para ser diretor de produto na Cato, fazendo isso. Depois de 1 ano fazendo isso, fui promovido a CEO, que também foi uma experiência excepcional. Sensacional. Conta pra gente como é que foi essa experiência de você ser promovido de gerente de produto ou líder de produtos para você virar CEO da empresa. Eu acho que a primeira mudança foi o passo entre os dois em diretor de produtos, foi de repente eu tinha reporte. Então, previamente eu tinha tido time já, tinha chegado a liderar umas 20 pessoas, mas a posição de direção em que você está liderando outras pessoas de produto para pensar no impacto todo, foi desafiadora, e aí já ter contato com o CEO para quem eu reportava na época, e reunião de board, as conversas mudaram bastante, você começa a falar de estratégia, e a SEEK, que era dona da Cato, tem um playbook muito forte em estratégia. Todos os executivos da SEEK na época tinham vindo ou da Bain, ou da BCG, ou da McKinsey, que são 3 consultorias muito fortes em estratégia. Certo. Então não tinha muito essa história de estou com uma ideia boa porque é boa. A pergunta era qual é o seu diferencial estratégico, por que você vai ganhar do concorrente, o que você tem que ele não tem, e aí você se acostuma a responder perguntas novas. Então foi uma experiência também muito forte, especialmente nesse aspecto de estratégia. E aí, depois de 1 ano fazendo isso, eu comecei a influenciar também outras empresas do grupo, e a gente começou a construir mais coisas em comum. Por exemplo, essa ideia de ter tecnologia para recomendar vaga para candidato, fazia sentido ter um time central que construísse isso para todas as empresas do grupo. A gente começou a hospedar esse time no Brasil, e ele começou a prestar serviço para os outros times. Isso foi dando visibilidade, fizemos coisas legais, e em algum momento eu recebi o convite para a cadeira de CEO. E aí a perspectiva muda muito. Eu lembro da primeira entrevista interna que eu fiz para isso, que a pergunta era: mas você acha que a gente vai conseguir atingir o lucro desse ano?
Eu travei e pensei, eu nem sei qual é o orçamento, eu nem sei qual é o número, que dirá se a gente vai atingir. Esse exercício de pensar muito financeiramente não era um exercício tão forte meu, estava muito ali no lançamento que a gente vai ter, quais são as apostas com mais retorno, métricas de produto. Mas no fundo o que o investidor queria saber é ter dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro sobrando. A gente quer saber se o dinheiro sobrando vai continuar sobrando Claro, em grande escala. Então o lucro claro. era uma grande preocupação. Bacana. E como é que foi a experiência de ser CEO? Cara, fenomenal, de abrir muitos olhos, de fazer pensar muito diferente. Eu comecei a ter contato com coisas novas. A estratégia, acho que era muito forte, enquanto o diretor de produto estava falando isso, mas de repente eu era o dono da estratégia, era eu que tinha que definir para onde a gente ia. Contratei um diretor de estratégia para me ajudar, mas eu era, em última instância, quem era responsável pela estratégia que a gente escolhia. Comecei a ter muito mais contato com finanças e com liderança, que foi bem grande. A Cato chegou a ter quase 1.000 pessoas enquanto eu estava lá. E aí, essa coisa de liderar muito indiretamente é muito diferente. Você para de falar em o que eu disse para essa pessoa, o que ela quer, e você passa a falar de cultura, ou seja, como é que eu defino os critérios de quem eu vou promover e de quem eu vou demitir. E parte do que eu quis fazer lá, e foi bem desafiador, era uma mudança cultural muito grande. A Cato vinha de um paradigma que era um pouquinho mais a gente quer o seu dinheiro, então entra aqui. E a mudança desse paradigma para ser, eu estou aqui para entregar valor para quem está buscando emprego, eu quero entregar tanta coisa boa que você vai gostar muito do que a gente faz, exigia uma mudança cultural por trás disso muito forte, de estar ali a serviço das pessoas que a gente estava atendendo. E aí isso passa por mudar a cultura e, de novo, mudar quem você contrata, mudar quem você demite, mudar a forma como você avalia as pessoas. E o que passa na sua cabeça quando você pensa lá da empresa de ar-condicionado do senhor, seu pai, e você criando os programinhas lá para ajudar na automação e no gerenciamento da empresa? E você lembra desses dias, você fazendo aqueles programinhas, você lá trabalhando com seu pai na sua primeira experiência comercial, né? E você pensa assim, Cacilda, eu virei CEO nessa empresa aqui. O que passa na tua cabeça quando tu pensa nisso? Volto lá de vez em quando. Tem um momento dessa experiência com meu pai que era muito grande. Eu era muito ruim em modelagem de dados, né? Não tinha aprendido muito disso ainda, e aí fui tentando do meu jeito. E tem um erro grande que eu cometia lá, que era na contabilidade, se você não tomar cuidado com consistência de dados, os números não batem. Então eu fazia um relatório gigantesco que demorava horas para processar, e por um erro meu de programação, o relatório final, ao invés de mostrar 0 no final, que é o que ele devia mostrar, ele mostrava um número lá. Eu ficava muito tempo pesquisando em que lançamento contábil aquele número tinha acontecido. E aí virei noites pra caramba, deitando no chão e dormindo, meu pai do meu lado, dormindo junto, para ver como é que o relatório no final saía, e achava um problema, corrigia, botava para rodar de novo, voltava para dormir no chão. Então teve muito tempo e dedicação, e eu acho que teve muito aprendizado que veio dessa experiência, mas uma delas é isso, é esforço mesmo, é dedicação, é tempo, é tentativa e erro. É assim que o ser humano aprende, então aceitar que isso é parte do processo. Veio muito de lá e fez muita diferença. Perfeito. Aí você, é Cato que fala, não é isso, o nome da empresa? Sim. E depois da Cato, você tirou um tempinho para viajar pelo mundo, né? Conhecer uns lugares interessantes. Aí conta um pouquinho para a gente como é que foi essa fase, essa experiência de você viajar por tantos lugares interessantes pelo mundo. Conto sim. Então tomei a decisão de deixar a Cato, tinha um sucessor formado que ia assumir a cadeira, e estava um pouquinho cansado de 4 anos fazendo isso como CEO, tinha juntado um pouquinho de dinheiro, e aí começou a nascer esse projeto de tirar um período sabático. Vendi isso para as crianças, para minha esposa na época, e aí a gente decidiu dar uma volta ao mundo. E a ideia foi mexendo comigo, foi crescendo. No começo ela ia demorar 6 meses, de repente a gente estava aberto para fazer isso pelo tempo que fosse. Achei uma consultora para viagens de longa duração e descobri um monte de coisa. Compramos aquelas mochilas grandonas que a gente vê na rua de vez em quando, pessoas levando. A minha filhinha tinha 7 e o filhinho tinha 9. A filhinha não conseguia carregar a mochila, mas o filho ganhou a mochila, a esposa ganhou a mochila, e a gente ficou um tempão escolhendo o que a gente ia levar, e começamos a fazer o roteiro, e saímos com uma regra em algum momento, que era cada criança podia escolher um país, e cada adulto 2. Imagina as crianças rodando o globo assim, e falando, eu quero passar um mês nesse país aqui. Essa experiência foi fenomenal. No final, o meu filho escolheu a Itália, e a minha filha escolheu o Japão. E aí passamos um mês em cada um deles. Sensacional, cara. Fantástico. E a exposição cultural, né? Aquela coisa
E você falou anteriormente aqui a oportunidade que você trabalhar com pessoas, você foi para a faculdade, né? Você trabalhou com gente dentro de outros lugares do Brasil, isso já abriu a tua cabeça, né? Você foi para o Google, você trabalhou com gente do mundo todo, isso é uma outra experiência. Agora você vai para esses países todos, vai abrindo ainda mais a tua cabeça, contribuindo para experiências que muitas pessoas jamais têm na vida, né? Mas tudo que é bom, novamente, chega ao fim, né? Você eventualmente passou pela experiência maravilhosa de conhecer todos os lugares aí com a tua família, com uma experiência única, você fala assim, pô, eu quero voltar, quero ir para outra empresa, quero continuar meu trabalho aqui, trabalhando para alguma empresa. Como é que foi essa experiência? Como é que foi voltar para o mundo comercial e voltar para um trabalho permanente? Foi especialmente desafiador porque a gente tomou uma decisão grande que foi vender a casa e soltar a âncora total, assumindo que a gente não ia voltar a morar no Brasil. A gente tinha o desejo de morar fora. Acho que na época da Califórnia tinha ficado uma vontadezinha menos atendida, que com as crianças pequenas a gente quis voltar. E aí a gente vendeu a casa assumindo que a gente não voltava para São Paulo e provavelmente não para o Brasil. E aí fomos morar em Portugal depois disso. Então, parte do fim do sabático foi pensar como é que eu viabilizava essa ida para Portugal. E aí comecei a usar um pouquinho de networking da época do Google, de vários lugares, e fiz um pouco de entrevista. Eu olhei tanto para Portugal como Espanha como possibilidades. Um pedaço lá era a língua ser mais simples e tal, e um pedaço era a cultura, a proximidade, o fuso horário. E aí encontrei uma oportunidade super legal em me juntar à Log, que ainda hoje é uma empresa que está funcionando e faz muita coisa, mas tinha uma missão muito grande naquela época, que era redefinir a forma como a logística é feita, usando um pouco do gig economy, de algoritmos de roteamento de pacote, fazer uma reinvenção grande da logística, e elas queriam um time técnico muito grande para isso, de chegar a 1.000 pessoas em tecnologia, e na época o ritmo que a Log estava contratando não ia chegar lá, e aí tinha esse desejo de então abrir um escritório em outro continente para pescar em outras piscinas de talento. E aí a decisão de abrir o escritório em Portugal já tinha sido tomada, e eu fui ser a pessoa que foi abrir esse escritório. Bacana demais. E como é que foi essa experiência de viver e trabalhar em Portugal? Cara, super boa. Eu tinha pouco conhecimento de Portugal e eu provavelmente passava mais até pelo preconceito nosso, pela implicância que a gente tem com o português, talvez vindo da colonização e vice-versa. Mas chegar lá e ver um país desenvolvido, seguro, a proximidade de Portugal no mar, a beleza, as cores, foi tudo muito legal. Gostei muito. A experiência de abrir o escritório, a gente chegou a contratar gente, acho que de 12 países diferentes. Então, essa coisa da multiculturalidade é muito forte, é muito presente, em parte porque está na Europa, mas tinha muito brasileiro, tinha muito português e várias outras nacionalidades. E também esse desafio do primeiro escritório distribuído. A Log só tinha um escritório em São Paulo e aprender a ter gente em 2 fusos, em algum momento gente que não falava português e estava na empresa, ajudar a empresa a passar por essa mudança e lidar bem com isso, foi muito legal. Bacana demais, cara. Mas, e aí, como é que foi que pintou a oportunidade para regressar de Portugal para o Brasil? Aliás, antes de eu perguntar isso, você comeu pastel de Belém? Desde o pastel de nata que tem para todo lado, até o pastel de Belém do ladinho da Torre de Belém mesmo. Muito bacalhau. Eles têm lá a história de que são 365 formas de fazer bacalhau, uma para cada dia do ano. Comi bacalhau pra caramba. A comida lá é muito saborosa. Eu digo para as pessoas que não existe comida ruim em Portugal, nem vinho ruim. Vai ter dificuldade de conseguir comprar uma comida ruim aqui em Portugal, mas enfim, que é bacana a experiência. Mas aí, como é que bateu a vontade de voltar para o Brasil? Como é que foi essa experiência de retornar para o Brasil? A mudança foi mais externa do que interna. Então, o mercado de capitais mudou, a Log tinha um apetite tremendo para recrutar e, de repente, o apetite acabou. Não queremos mais recrutar e, ao contrário, querendo até demitir um pouco de pessoas. Então, eu ajudei a fazer um layoff no escritório de Portugal, que é sempre doído, você para pensar nas pessoas e no jeito de deixar quem fica da forma mais saudável possível. E aí fez menos sentido seguir lá querendo crescer o escritório, já que a gente não queria crescer mais. Voltei para o Brasil e abracei de novo o sonho de empreender, mas de um jeito totalmente diferente, uma idade diferente. E aí eu fiquei um tempo aqui pesquisando ideias. Tinha essa coisa de quero começar uma startup nova, falei com um monte de pessoas, peguei um monte de ideias, e aí escolhi uma ideia e decidi, é com essa que eu vou. A ideia que é super boa de contar era, eu queria ajudar qualquer pequeno empreendedor, primeiro do Brasil e depois do mundo, a escolher o lugar certo. Então imagina que você quer abrir um açougue, uma padaria, um restaurante, um salão de beleza, uma das perguntas é onde devia ser. Eu queria usar muito dado, muito dado, e conseguir com poucas perguntas para o empreendedor falar nessa rua, no meio da rua, né, entre a esquina dessas 2 ruas, é aqui que você vai maximizar a chance desse negócio durar muito tempo.
e aí eu olhava para potencial de consumo das várias regiões do Brasil, da relação com negócios concorrentes e que ajudavam. Então, sei lá, a floricultura é o único negócio que vai render mais dinheiro perto de um cemitério do que sofrer com o cemitério. O estacionamento ajuda quase todo mundo. Então, entender um pouco dessas correlações. E também falar de fluxo de pessoas, ônibus, carro, entender o impacto disso tudo e falar, é aqui que você devia abrir. A ideia é super legal, ainda tenho vontade até hoje de ter esse produto, mas falei com vários fundos de investimento sobre e a experiência de falar com eles foi muito boa, e eu me apoiei um pouquinho na experiência da época da Capa. Mas a principal conclusão que eu tive depois de muita modelagem, muito Excel, muito PowerPoint, muita entrevista com o usuário, é que o risco do negócio era muito alto. A disposição de alguém para pagar por um conselho, especialmente sendo um pequeno empreendedor, é muito baixa. Tem uma característica super boa do pequeno empreendedor, que ele é cabeça dura, e é por isso que ele é empreendedor. Então, quando teve um teste que me marcou muito, que é eu falando com o usuário em potencial, falando, dentro dessa pasta aqui na minha frente, tem um papel que diz o melhor lugar para você abrir o seu negócio. Quanto você pagaria para eu abrir a pasta? Aí ele me deu um número, acho que R$500, mas depois ele falou, e aí eu olho e abro em outro lugar, só para mostrar que você está errado. E aí a ficha caiu. Até eu conseguir convencer um grande volume de pessoas a pagar pelo serviço, eu ia ter um esforço grande, então o risco da empresa era muito alto. Claro, claro. Mas aí você foi adiante, você foi para IntelliPost, isso? Aí voltei para o mercado de trabalho, entrei como CPO na IntelliPost, voltei um pouco para essa zona de conforto de construir produto para logística. Foi uma experiência bem interessante também, mas no fundo, parte do meu trabalho lá foi entender que a empresa precisava enxugar um pouco e ter um time um pouco menor, e aí depois de focar em menos unidades de negócio, entendi que a cadeira estava um pouco pequena também, fazia pouco sentido eu continuar lá, e aí vim para o Wellhub, onde eu estou hoje. Bacana demais, cara. E você hoje é o vice-presidente de AI Operations aí na Wellhub, não é isso? É isso. E conta um pouquinho para a gente que é isso, o que é ser vice-presidente de AI Operations na Wellhub, como é que é o teu dia a dia? Conto sim. Eu tenho duas grandes responsabilidades. Uma delas, que foi o motivo de eu ter vindo para o Wellhub, é construir uma experiência conversacional. Então, pensar lá em ChatGPT ou em Gemini, você conversa com esses produtos. A Wellhub está no mercado de bem-estar. A gente quer ajudar os nossos usuários a conectarem com o bem-estar deles. Seja isso dormir melhor, fazer terapia, comer melhor, fazer exercício, e exercício sendo a coisa mais frequente aqui, a gente quer ajudá-los a conectar com isso. E quando a gente pensa em bem-estar, a ideia de que isso é uma conversa é muito natural para todo mundo, né? Se você disser que não está bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos falar sobre isso, o que você está sentindo, o que está acontecendo. Então, essa ideia de, através de uma interface conversacional, construir uma experiência boa para esses usuários, que leve em conta o fato que eu sei onde ele mora, na empresa que ele trabalha, o que ele gosta de fazer, na academia que ele foi ontem, os aplicativos que eu tenho. E aí aqui a gente não quer fazer tanto terapia ou psicanálise, mas a gente quer ajudá-lo a conectar com isso. Tem, por exemplo, uma das técnicas que eu aprendi depois que cheguei aqui, que é a entrevista motivacional, de você não dizer para a pessoa o que ela devia fazer, mas ajudar ela a refletir sobre o que ela devia fazer a partir de perguntas. Então tem coisas como, eu estou aqui deitado no sofá e não tem jeito, a academia não é para mim. Então, explorar isso de por que não é para você, como é que você se sente quando isso acontece, e a pessoa devagarzinho vai colocando, não é para mim, mas isso dói, eu sei que eu provavelmente não vou ter uma vida tão saudável, eu sei que, e aí você começa a achar o lugar em que a pessoa fala, tá bom, eu quero perder 5 quilos, eu acho que depois de fazer isso eu consigo sustentar a academia e construir, ajudar essa pessoa a botar para fora. O que é esse plano? Então tem sido uma experiência super legal, a gente também começou pela parte de base aqui, que a gente chama de concierge, que é, nessa mesma conversa, poder ajudar o usuário a encontrar uma academia, um parceiro que ele queira usar. Então imagina aqui uma cauda longa em que, por exemplo, eu quero uma academia que tenha aula de yoga, e que tenha um aparelho para poder fazer supino inclinado, que abra antes das 7 da manhã e que não toque música muito alta. É muito difícil responder isso tudo. A gente construiu a tecnologia para poder responder esse tipo de pergunta, e a gente usa isso como parte desse processo. Quando a pessoa começa a descobrir o que ela quer, a gente vai encontrando dentro dessa base de parceiros quem pode ajudar. E como é que está sendo a aplicação de AI nisso? Você pode contar um pouquinho para a gente? Obviamente nada que seja segredo. Posso sim. Então, a tecnologia de GenAI, que é a inteligência artificial generativa, é super boa para fazer conversas. Então, a gente vem usando algumas tecnologias mais conhecidas. Uma delas é o RAG, Retrieval Augmented Generation, geração aumentada, recuperação de dados aumentada por geração aumentada por recuperação de dados, em que a gente constrói uma base com os nossos parceiros e entrega
com os dados dos nossos parceiros, entrega para os usuários. E aí tem time de engenheiros de software, tem time de cientistas de dados, tem gente de produto, tem gente de design, tem gente de engenharia de dados, e a gente vem trabalhando com esse volume de dados e descobrindo o que os usuários querem, como a gente pode apoiar os usuários. Tem sido uma jornada excepcional. E certamente você, como vice-presidente de AI, você está vendo em primeira mão aí o impacto da tecnologia no teu business, no teu negócio, nas pessoas, né? E como é que você está vendo essa evolução em geral? Como é que você vê o futuro da AI na experiência das pessoas em geral? Essa é uma pergunta super boa. Tem um pedaço disso que é futurologia, que eu reconheço, tem muita dificuldade para o futuro daqui a 5 anos, eu acho super difícil de enxergar, mas o que eu consigo ver no curto prazo, que acho que está muito presente, é as pessoas cada vez mais usando a ajuda da tecnologia para pensar, para pesquisar, para expor uma ideia com mais detalhes, ou para resumir uma ideia de forma mais concisa. E a tecnologia provavelmente está se movendo do lugar em que a gente só queria saber se ela respondia uma pergunta, para ela começar a fazer coisas para a gente. Então, hoje em dia, a ideia de colocar um agente para fazer algo e, ao final, essa coisa está pronta, seja um site, uma apresentação, um texto, um vídeo, um áudio, está ficando muito presente. Então, eu entendo que o impacto que a GenAI vai ter no futuro nosso tende a ser muito, muito profundo. Eu acho que ele vai ter o impacto do tamanho do que foi a Revolução Industrial. Se eu tento explicar para o meu avô, que trabalhava na terra, era um fazendeiro, o que eu faço hoje, tirando o GenAI, o que eu fazia daqui a 5 anos, ele provavelmente não entenderia. Se eu falasse de Orkut, ele ia achar que era um joguinho, que não faz sentido alguém receber dinheiro para fazer isso. Eu acho que a gente vai ter esse tamanho de dificuldade para projetar como vai ser a vida daqui a 20 anos. Ainda que a gente acertasse a projeção, a gente não ia nem saber explicar por que o que vai acontecer estaria acontecendo. E que a coisa seja boa para todo mundo, né? Que essa ferramenta traga uma evolução tão positiva como a Revolução Industrial trouxe também para tanta gente, né? O crescimento total da sociedade aqui. E a gente falou aqui sobre você lá começando lá com seu pai na empresa de ar-condicionado, né? Você fazendo seus primeiros programas, você entrando na faculdade e conhecendo um monte de gente, aprendendo um monte de coisa interessante, e você passando pelas primeiras empresas que você passou, tendo a oportunidade de gerenciar o seu negócio inicial, sem necessariamente saber o que é ser empreendedor, não, e eventualmente passando aquela empresa para pessoas que trabalhavam contigo, e você chegando para trabalhar com o Orkut, e indo efetivamente para o Google, e tendo uma experiência enorme, e passando por Catos e tantas outras empresas, e trabalhando como CEO, contratando gente, expandindo business, morando nos Estados Unidos, morando em Portugal, voltando para o Brasil, viajando pelo mundo, e trabalhando com AI agora, né? E se você olhasse para trás, e eu fiz um sumário aqui de 1 minuto, você teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? Essa é uma pergunta difícil, rapaz. E qualquer coisa que eu fizesse diferente teria feitos difíceis de prever, né? Eu acho que as decisões grandes do curso que eu fiz, eu faria de novo, de entrar no Google, eu faria de novo. Teve uma época que eu persegui a ideia de fazer um MBA nos Estados Unidos, cheguei a fazer umas provas e me aplicar para isso. Talvez tenha insistido aí, ou construído algo diferente, fosse uma decisão interessante. Talvez as decisões de mudar ou não mudar de país, a ideia de ter ficado nos Estados Unidos e de repente traga os avós ao invés de voltar, ou a decisão de não ter... parte do que fez Portugal dar errado foi a pandemia. Então, se eu soubesse que a pandemia ia acontecer, com certeza teria feito coisas diferentes, teria investido em um monte de empresas também, ganhou muito dinheiro como consequência. Mas eu acho que um outro jeito bom de pensar é o que é que eu faria diferente com a informação que eu tinha na época. E eu acho que aqui são menos as decisões que eu mudaria. Bacana demais. É sempre uma pergunta difícil. Eu faço essa pergunta, aquilo que eu falei para você, eu faço essa pergunta, eu vejo as pessoas pararem assim, e o semblante muda, mas é uma reflexão sempre interessante, né? É sempre interessante você ver isso. E uma pergunta um pouco semelhante, mas tudo aquilo que a gente conversou antes de eu começar a gravar, né? Tudo tem várias estradas na vida, né? E você tomou uma estrada aqui que te levou a chegar onde você está hoje, né? O que você acha que você estaria fazendo hoje se você não tivesse ido nessa estrada, talvez, da tecnologia e seguir esse caminho que você seguiu como Product Manager? Alguma coisa que você acha que
Talvez eu tivesse seguido essa outra estrada aqui, estaria trabalhando com esse outro assunto aqui. Na época da CAP, desse trabalho com a SIC, o assunto estratégia mexeu muito com o meu coração. A ideia de parar para pensar em por que uma empresa é muito boa, o que ela tem que é único, como é que ela se posiciona tanto versus os concorrentes quanto para os consumidores de forma única. Eu gostei muito desse tipo de raciocínio. Então, a ideia de trabalhar numa consultoria que ajudasse as empresas a lidarem com isso, acho que seria algo que eu perseguiria com muita paixão também. Bacana. E como eu mencionei para você lá no nosso grupo de programação, a gente tem um pouco mais de 4.000 pessoas inscritas lá, as perguntas mais diversas possíveis, né? Tipo, tecnologia para mim, AI vai acabar com o emprego de programador, será que tem emprego em tecnologia mais, ou vai todo mundo virar robô, o que seja. Algumas pessoas fazendo, idade varia, né, de 15 a, sei lá, 50 anos, e pessoas em transição de carreira, pessoas tentando entender, faço faculdade, não faço faculdade. Muitas perguntas e talvez poucas certezas e poucas respostas, né? O que você aconselharia para essas pessoas que estão tentando analisar se tecnologia é algo para elas ou não é, e se isso é um caminho a seguir na vida ou não é? Eu acho que essa pergunta vai ficar cada vez mais complexa, porque existem ferramentas atuais, por exemplo, tem uma que chama Lovable, que vem de love, né, de amar, Sim. E ela te ajuda a construir aplicativos, por exemplo, sem você nem ter que programar, sem você nem ter que escrever no código. Então, você pode focar mais no que você acredita que seria bom, e nesse sentido ele é quase um paraíso de produto, ou seja, você pode pensar no que você quer que aconteça sem ter que entrar no detalhe de como vai ser feito. E isso é trabalhar com tecnologia, eu não acho que não está nem tão claro. Também consigo ver cada vez mais fazendo perguntas, conversando com LLMs, com Large Language Models, por exemplo, como o ChatGPT, e lidando com um número que pode ser um skill que essa pessoa não tem com muita força, mas a partir daquela ferramenta ela consegue virar um analista de dados. Então, eu acho que a definição do que cada pessoa vai ou não vai conseguir fazer vai mudar muito ao longo do tempo. O que eu acho que fica estável, e esse seria o meu conselho principal, é seguir paixão. Quando você gosta muito do que você está fazendo, a complexidade da tecnologia, a dificuldade da conversa, a hora extra que você pode ter que fazer, o fato de que vai ter que ler uma língua diferente, vai ficar traduzindo, o que quer que seja a dificuldade que fica pela frente, as dificuldades parecem menores. Então, eu acho que o foco está na paixão. A pergunta, eu acho que é o que você gostaria que existisse no mundo que ainda não existe? Vai ser essa coisa. E aí, essa busca da paixão, eu acho que é o combustível que faz a gente aprender tudo o resto. Sensacional, cara. Mas o caminho é esse aí mesmo. E o que falar em paixão, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está trabalhando? Eu sou um cara muito família. Então, muito tempo com os filhos. Hoje a minha filha tem 13, o filho tem 15. Muito tempo com a minha enteada, que fez 5 essa semana. Junto com a minha noiva. Passear, ir para parque. A gente tem uma casa aqui no interior, receber amigos. Gosto muito da convivência social. Bacana, bacana demais. E você tem dica de livros, música, filmes, jogos e qualquer outra coisa que você tenha interesse que você gostaria de compartilhar com a comunidade? Tem um livro que eu acho super legal para a gente pensar nisso e ter essa coragem de fazer mudança, que chama Mindset, de uma moça que chama Carol Dweck. E ela conta uma coisa muito legal no livro, que tem duas formas de olhar para o mundo. Tem uma forma que é o que ela chama de mentalidade fixa, ou seja, se eu sou bom de tecnologia, eu vou pegar esse negócio e ele vai funcionar. Se eu sou bom de inglês, eu vou ouvir o filme, eu vou entender o que ele está falando. Essa é a mentalidade fixa. E, no fundo, quando você é testado de qualquer forma dentro da mentalidade fixa, você entende que ali é um sim ou não. E se for não, eu vou tentar esconder para ninguém saber que eu não sou bom. E a outra mentalidade que é a mentalidade de crescimento, onde eu entendo que eu posso aprender qualquer coisa. Pode ser que eu aprenda mais rápido do que os outros, mais devagar do que os outros, mas eu consigo aprender qualquer coisa. E, nesse sentido, qualquer prova, qualquer exercício não é um teste, consigo ou não consigo, mas uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de aprender. Esse livro me ajuda para caramba para pensar e eu consigo ver que todos nós, em algum momento, vamos ter um pouco de uma mentalidade e um pouco da outra. Mas quanto mais a gente consegue enxergar essa mentalidade de crescimento, mais legal fica a vida, mais legal fica a aventura dessa jornada de humanidade que a gente compartilha. Então, é um livro que mexe muito com o meu coração. Bacana, bacana demais, excelente, excelente dica aqui. E a gente já está conversando aqui há quase uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que uma coisa bacana aqui
como começar? Eu acho que as pessoas tendem a colocar muita barreira. Então, sei lá, de repente eu estou aqui, trabalho ao longo do dia nessa empresa, não gosto muito do que estou fazendo, queria mudar de carreira, mas não sei como começar. Eu acho que o começo passa menos por uma grande decisão, uma grande mudança, mas é o primeiro passo. Então, se é tecnologia, de hoje em dia, o que eu faria se eu tivesse numa posição como essa eu vou aprender a fazer esse negócio fazendo primeiro. Então, sei lá, a ideia de construir um aplicativo mexe com o meu coração. Então, eu vou gastar 1 hora por dia, vou me programar para isso, vou reservar esse tempo, vou cavar esse tempo na minha rotina, e vou 1 hora por dia começar a construir o meu primeiro aplicativo e descobrir como isso funciona. E, de repente, vou experimentar um aplicativo que eu acho que deveria existir, ou um problema no meio da minha vida, que se o aplicativo tivesse pronto, ele ia ficar melhor. Eu acho que é dar o primeiro passo e ir perseguindo o sonho. Então, acho que ao invés de buscar uma grande conclusão, um grande insight para começar, pensar só no primeiro passo. E eu pensei uma pergunta aqui que eu não fiz, que eu acho que seria interessante eu fazer também. Networking, né, que acho que a gente falou sobre a faculdade, as pessoas que você conheceu lá. Você falou que em determinado momento que você resolveu voltar ao mercado de trabalho e você acionou seus contatos, suas conexões do Google e outros lugares também. Conta pra gente sobre a importância do networking, a importância de conhecer gente, a importância de as pessoas entenderem a qualidade do seu trabalho e como é que isso te ajuda a abrir oportunidades e a crescer na tua vida também. Conta um pouquinho para isso pra gente. Claro. Então, o meu chefe atual no Oil Hub foi meu chefe no Google. E isso vem absolutamente de que, como naquela época a gente trabalhou muito bem, as duas coisas são verdade. Eu sei que trabalhar com ele vai ser bom e ele sabe que me trazer vai funcionar para aquele desafio específico que ele precisava resolver. Então, essa coisa de estar sempre dando o seu melhor, sempre conectando com gerar valor para a empresa onde você está, ao longo do tempo tem efeitos compostos. As pessoas se lembram das coisas que você fez e vão te puxar de volta para outras oportunidades. Então, eu não acho que networking é tanto ficar saindo para o happy hour e tomando chopp, frequentando casa, fazendo besteira junto. Ele é mais dentro do mundo profissional. O lugar em que não funciona, eu aqui não estou fazendo nada e eu desconecto do trabalho, eu torço para o dia acabar, é aqui que você não está construindo networking. Quando você está focado no trabalho, entregando coisas legais para o trabalho, a consequência disso é que o networking vai se formar e a porta se abre naturalmente. Bacana demais. E por falar em networking, você quer compartilhar alguma coisa relacionada à rede social, algum contato que você quer, não sei, blog, website, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui, caso as pessoas queiram entrar em contato com você? Não faço isso muito ativamente não, mas LinkedIn, no LinkedIn Eduardo Tuller, fique à vontade para me buscar lá e me adicionar, vai ser um prazer. Perfeito. Eduardo, muito obrigado por você tirar um pouco do teu dia aqui para nos brindar aqui com essa entrevista sensacional. Obrigado por você compartilhar um pouco da história aqui comigo, sempre um privilégio ver isso. Um prazer enorme conhecer você, obrigado pelo teu tempo e fica mais 2 minutos comigo aqui offline. Tá bom, Marcelo, foi um prazer participar aqui, muito obrigado pelo convite. Obrigadão. Deixa eu parar de gravar aqui. 2 segundos para apertar o botão aqui.